Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar continuidade então, não é isso? A mais um estudo hoje aí sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar especificamente sobre uma questão que nós conhecemos muito, falamos muito sobre ela dentro da doutrina espírita, né? Que é a questão, que são as questões relativas à lei de causa e efeito, tá? Então, hoje, dando sequência, eu vou pedir licença aqui para colocar a projeção para vocês. Nós vamos observar que esse tema da causa e efeito, lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, como muitas vezes é chamado também, ele desperta um interesse muito grande da parte da maioria de nós, porque todos nós estamos sujeitos a essa lei, não é isso? E muitas vezes nós nos indagamos acerca dos seus limites, nos indagamos acerca do seu funcionamento no mecanismo geral do universo, digamos assim, e também no seu funcionamento, principalmente no que diz respeito à vida de cada um de nós e à percepção que cada um de nós tem acerca efetivamente do funcionamento dessa lei, não é isso? Então, nós vamos começar aqui com uma premissa básica, que não necessariamente é uma premissa espiritual, digamos, porque se nós observamos tudo o que existe ao nosso redor, tudo o que existe na nossa vida, nós vamos observar que se alicerça dentro dessa estrutura de causa e de efeito. Então, absolutamente tudo, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, até as maiores, nós observamos essa lei, por assim dizer, de atração. Alguns utilizam também essa terminologia, né? A lei de atração. Ou seja, nós acabamos atraindo para nós pessoas, companhias espirituais e situações que, de alguma forma, estejam em sintonia com o nosso pensar, em sintonia com o nosso proceder. Então, essa premissa básica, como eu disse anteriormente, não necessariamente é uma premissa de caráter espiritual, tá? Mas nós partimos até de uma ideia lógica, de um princípio inato que nós temos dentro da nossa mente, dentro da nossa psique, que é o seguinte: existe uma causa para tudo, existe uma origem para tudo. Então, quando nós colocamos aqui que a causa é a origem de alguma coisa, nós já trabalhamos isso, inclusive, na primeira aula, quando nós falamos sobre Deus. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ô, E aí, Rosário, oi, desculpa interromper, eu até levantei a mãozinha aqui, o pessoal do grupo está falando que não está saindo som. Eu estou ouvindo a Rosário perfeitamente. Eu também tô. Aqui ué, tá estranho. tranquilo. E eu estou ouvindo vocês perfeitamente também. Então, pessoal, Coisa vou pedir boa. para vocês verificarem aí o computador, que às vezes o problema, né, tá Isso. aí. Obrigada, Aqui tá Rosário, perfeito. desculpa. Pode ser, eu posso até aumentar um pouco mais, mas já está bem alto assim meu som também. E pode ser o som da pessoa mesmo, né? Às vezes ou está desativado, ou está baixo, está muito baixo também, não sei, né? É. Mas, ok. Mas, assim, quem estiver começando a ouvir agora, não perdeu nada, não. Fiz só uma introdução, tá? Aqui, Então, fala para a pessoa entrar e sair de novo que dá certo. Comigo é uma boa acontece isso às ideia. vezes. É verdade. Foi boa a dica da colega aí. Se a pessoa tentar entrar e sair de novo, às vezes o Google Meet, ele dá alguns probleminhas, né? No funcionamento, aí pode ser que consiga ouvir sim, tá? Bom, então, retomando aqui, gente, de qualquer forma, eu estava fazendo só uma breve introdução, dizendo que tudo na nossa vida se organiza e se estrutura dentro dessa ideia de causa e efeito, ou lei de ação e reação, ou lei de retorno, e aí eu voltei lá à nossa primeira aula, que foi quando nós conversamos sobre Deus. Então, Deus, inteligência suprema, causa primária, ou seja, causa primeira de todas as coisas. Todo o raciocínio que vai se estabelecer ali no Livro dos Espíritos, acerca de Deus, a gente vê que parte dessa premissa. Então, o Kardec e a Pleiade de Espíritos Superiores, Kardec nos comentários, não é isso? E os Espíritos Superiores nas respostas que eles dão, eles nos chamam a atenção exatamente para esse fato. Qual fato? Para que nós observemos ao nosso redor e cheguemos à seguinte conclusão: se tudo que existe exteriormente a nós, fora de nós, não foi criado por nós,
que somos a inteligência máxima que nós conhecemos dentro do universo quando nós pegamos ali os reinos, não é isso? Então, nós temos ali o reino mineral, o reino vegetal, o animal, até o hominal. A doutrina espírita vai nos explicar isso muito bem, nós também já passamos por isso aqui, que é quando o princípio inteligente, ele estagia, na aula sobre evolução nós falamos sobre isso, lembram? O princípio inteligente, ele estagia em todos os reinos da natureza, captura desses reinos aqueles elementos básicos necessários até que ele possa se consubstanciar, por assim dizer, no reino nominal, ou seja, até que a humanidade possa vir. Não é isso? Até que o homem possa chegar. E o homem, o que o diferencia dos demais é que ele tem a autoconsciência, tem a consciência de si mesmo e tem a consciência de Deus. Então, esse homem que tem a autoconsciência e que tem, aí o Kardec, por extensão, vai nos dizer, a extensão de Deus, ele raciocina, ele pensa, não é isso? Então, quando ele olha os mares, as montanhas, a natureza em geral, e ele conclui que não foi ele próprio quem criou aquilo, ele conclui, ele deduz que só pode ter sido uma inteligência superior à sua que criou aquilo. Então, é por isso que Deus é essa causa primária. Então, se existe uma causa primária para o próprio universo, para tudo que existe, não é isso? Também funciona assim no mecanismo da nossa vida, ou seja, nas atitudes, nos fatos, nos eventos que presidem a vida individualmente de cada um de nós. E se tudo tem uma origem, se tudo tem um porquê, se tudo tem um início, não é isso? Isso significa ainda que tudo tem um efeito. Ou seja, para tudo há uma consequência. É claro que essas consequências, elas estarão ali colocadas na ordem dessas causas. Ou seja, se eu tenho um acontecimento que é negativo, mas é um acontecimento, digamos assim, de uma extensão pequena, ele vai ter uma consequência na vida da gente que é uma extensão pequena também. Não é isso? Agora, se a origem de um determinado evento, a origem de um determinado fato, ela é uma causa, ela é uma origem de uma extensão maior, seja para o bem ou para o mal, consequentemente, nós teremos efeitos ali na mesma proporção. Então, é assim que funciona na vida da gente. A própria física, a própria natureza, nos seus diversos reinos, vão nos mostrar com muita clareza esse princípio, por assim dizer, organizativo, tá? De organização, de fato, de tudo que existe no universo. Então, quando nós nos referimos inicialmente à ideia de lei do retorno, nós estávamos falando sobre isso, e a gente escuta muito isso dentro da doutrina espírita. Então, a gente tem que compreender isso muito bem. A semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. E aí a gente tem que compreender isso muito bem, como eu estava dizendo, porque às vezes isso também pode soar de uma forma muito dura. Nós sabemos, gente, nós vimos isso na semana passada, quando trabalhamos aí o livre-arbítrio, né? Nós sabemos que todos nós fomos criados iguais, ou seja, fomos criados simples e ignorantes. Mas fato é que dentro da nossa jornada evolutiva, muitas vezes nós escolhemos caminhos menos felizes. Então nós agimos de forma irresponsável ou de forma infantil, porque nós ainda somos muito ignorantes espiritualmente. Então essa colheita, ela virá. Mas o que a gente deve compreender é o seguinte, que essa colheita, ela acontece sempre de acordo com as nossas necessidades, mas ela acontece sempre também de acordo com aquilo que nós somos capazes de suportar. Então, não tem até aquele ditado popular que a gente fala, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, é exatamente isso. Dentro da doutrina espírita, nós temos inúmeros exemplos que nos mostram, por exemplo, que quando nós mal procedemos, quando nós procedemos inadvertidamente numa encarnação, às vezes a lei de Deus, ela demora várias encarnações para nos reunir novamente em uma situação em que nós faremos essa colheita obrigatória. Tá bom? Ou às vezes essa lei divina, ela faz com que a gente vá ressarcindo, por assim dizer, os nossos débitos paulatina e gradativamente, não é tudo de uma vez. Então, às vezes nós fizemos um mal muito grandioso para boa parcela de pessoas. E às vezes nós vamos demorar várias oportunidades para ressarcir aquilo, porque é a forma como nós damos conta de devolver aquilo, não exatamente para as leis divinas, mas principalmente para que nós estejamos quites com a nossa consciência, porque esse é um ponto que tem que ficar muito claro. Deus, ele não fica numa situação de barganha, esperando a gente pagar nada para ele, não, tá bom? Mas nós, perante a nossa
consciência. E perante a consciência que nós temos da existência destas leis, que leis? As leis divinas ou naturais, porque nós temos inatas essas consciências, inatas essas leis, perdão, na nossa consciência, lembram disso? Isso está lá em O Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus, na consciência. Então, nós temos isso na nossa consciência. Então, nós é que temos uma necessidade de parearmos com essas leis, porque senão aquilo não dá sossego para a nossa consciência. É exatamente isso, é exatamente esse o ponto. É claro que o momento de despertamento de cada criatura, ele é absolutamente individual. Então, o fato de que hoje, na minha atual caminhada evolutiva, às vezes a gente fala uma coisa inapropriada, a gente faz uma grosseria para o nosso semelhante e a gente já vai dormir pensando naquilo. A gente fala assim, puxa vida, mas como eu sou ignorante, por que eu tratei o meu semelhante daquela forma? Então, isso significa que o nosso nível consciencial, que o desenvolvimento da nossa moralidade, ele está crescendo. Ou seja, né, nós estamos cada vez mais despertos espiritualmente, porque às vezes até uma coisa que eu falo para o outro, a minha consciência já me cobra em relação àquilo. Existem indivíduos, nós conhecemos bem, que eles falam o que acham que tem que falar e não se arrependem disso. O indivíduo sai, pega um carro e não respeita nenhum sinal, não respeita nenhuma lei de trânsito, faz e acontece, ou seja, faz sem pensar, sem refletir sobre as consequências. Tem indivíduos que procedem dessa forma? Muitos indivíduos ainda procedem dessa forma na nossa sociedade, isso é fato. Mas um dia a consciência deles irá despertar. Então, muitas vezes, para que esse despertamento aconteça, vai ser necessária uma colheita árdua, uma colheita dura, uma colheita cheia de espinhos, porque nós sabemos que a dor e o sofrimento, eles têm esse papel na nossa vida. Qual o papel? Punitivo? Não. A lei de Deus, ela não é punitiva. A lei de Deus, ela é educativa. Guardemos isso nas nossas consciências e nos nossos corações. A lei de Deus, ela é educativa. Então, muitas vezes, o sofrimento, ele é aquela forja, digamos assim, necessária, é aquele burilamento necessário para que a gente encontre a nossa verdadeira essência. Eu sei que falando assim, em alguns momentos pode parecer complicado, porque quando nós estamos vivendo uma situação aflitiva, uma situação de sofrimento, nós temos muitas vezes dificuldade de conceber dessa forma. Mas intuitivamente nós sabemos que Deus é todo bondade, que Deus é todo justiça, nós vamos falar sobre a justiça aqui também, não é isso? Então ele é todo bondade, ele é todo misericórdia, ele é todo justiça. Então isso implica que todas as suas leis são perfeitas. Lá no fundo do coração a gente sabe disso. Agora, quando a gente vivencia um momento de dificuldade, efetivamente, às vezes, nós temos dúvidas, porque a nossa fé é muito pequena, gente. A nossa fé, ela não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Então, nós temos muita dificuldade de entregar a Deus os nossos problemas, de ressarcir, digamos assim, essa lei. Então, a gente faz um planejamento espiritual. Lá nesse planejamento espiritual, tem determinadas situações que nós teremos de vivenciar dentro dessa lógica, dessa perspectiva da lei de causa e efeito, de causa e retorno, não é isso? Mas quando nós estamos sentindo os efeitos da lei, nós queremos desertar. Ou seja, nós nos colocamos de forma rebelde diante das leis de Deus, nós não queremos aceitar ou compreender que temos necessidade de vivenciar aquelas situações e assim por diante. Mas a lei ela é tão misericordiosa que muitas e muitas vezes nós recebemos sinais de que tudo está na sua rota. Às vezes é um conselho que nós recebemos, às vezes é um livro que nós lemos, às vezes durante o momento do sono, em desdobramento, o nosso amigo espiritual ou um amigo, o espírito familiar já desencarnado, irá se encontrar conosco e irá nos lembrar, olha, Maria do Rosário, o seu planejamento encarnatório, ele foi feito dessa forma aqui por causa disso. E aí abrem-se algumas vezes, de acordo com a nossa necessidade, abrem-se algumas situações, algumas janelas em relação ao nosso pretérito espiritual para nos lembrar lá desse planejamento e nos lembrar da necessidade de nós passarmos por aquilo. Às vezes essa necessidade, essa janela ela não se abre, porque às vezes para nós seria pior lembrar daquilo que nós fizemos.
tá certo? E aí, nesse caso, nós vamos receber uma mensagem consoladora do nosso amigo espiritual, do nosso espírito familiar, que vão nos incutir fé, que vão nos incutir força de vontade, não é isso? Que vão nos dizer, olha, tenha mais paciência, tenha mais resignação, esse momento de prova, esse momento de aferição, ele vai passar, lá na frente você irá compreender os porquês disso. E aí, às vezes, nós acordamos aqui no campo físico, no campo material, não é isso? Com aquele sentimento benfazejo, de um certo consolo, e nos acomete a mente aquele pensamento de, não, tá tudo certo. Se Deus permite que eu passe por essa situação, porque tá tudo certo. Eu não me lembro conscientemente, não me lembro sequer desse sonho, porque nesses encontros espirituais, muitas vezes, nós não nos recordamos deles, mas nós acordamos com aquela impressão desse encontro espiritual. Isso a gente vê em várias obras do André Luiz, gente. Em várias obras do André Luiz, nós temos estes exemplos, tá? Então, aqui nós trouxemos essa ideia que é muito propagada dentro da doutrina espírita, não é isso? De que a semeadura é livre, então nós podemos fazer o que queiramos, vimos isso, que é a questão do livre-arbítrio, se temos a liberdade de pensar, temos a liberdade de agir, mas inevitavelmente virão as consequências. Só que isso não é uma invenção da doutrina espírita, vamos nos atentar para isso. Quando a gente se remete, quando a gente recorre ao Evangelho de Jesus, que é a famosa lei de amor, não é isso? Porque todos os ensinamentos de Jesus, eles se consubstanciam para nós dentro dessa ideia do amor, da caridade, da reciprocidade, mas no sentido do bem, certo? Quando a gente vai ao Evangelho, a gente já observa que tem isso lá. Então, quando Jesus coloca, por exemplo, que conhece-se a árvore pelos frutos, não se colhem uvas dos espinheiros, não é isso? Não se colhem figos, perdão, dos espinheiros, nem cachos de uvas dos abrolhos. Abrolho é um tipo de vegetação semelhante também ao espinheiro. Então, veja, figo é um fruto, correto? É algo que alimenta, é algo que dá sustentação. Então, o figo é a imagem, é a metáfora de algo bom, de algo benéfico. Correto? Mas não se colhem figos de espinheiros. Quando nós observamos um espinheiro, ele é uma árvore, o próprio nome já indica para nós, cheia de espinhos, e os espinhos ferem. Os espinhos, eles não alimentam, eles ferem. Então, vejam que se trata de duas naturezas distintas, de duas naturezas incompatíveis. O que, em essência, o Evangelho de Jesus nos traz a este respeito, então? Ao nos trazer esta imagem, quando Jesus nos coloca esta imagem. Ele está trazendo para nós, gente, a imagem da nossa própria caminhada evolutiva, reforçado pela frase, conhece-se a árvore pelos frutos, porque a árvore é o símbolo do espírito na sua caminhada evolutiva. Mas quais são os frutos que nós damos? Então, muitas vezes, nós queremos que a nossa vida seja uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de amor, uma vida de alegria. Nós queremos muito que a nossa árvore produza figos, mas qual é a nossa natureza íntima? Qual é a nossa natureza interior? Como andam os nossos pensamentos? Como anda a nossa fala? Que tipo de vibrações nós temos emitido com a nossa fala, com o nosso campo fonador, com esse instrumento maravilhoso que nos foi concedido pela providência divina, para que nós pudéssemos destilar pétalas de rosa, em termos de palavras, em termos de vibrações, aos irmãos que são colocados ao nosso redor. Não é isso? Mas como é que nós temos utilizado essa fala? Como tem sido o nosso comportamento? Como tem sido o nosso proceder? Então, não irá se exteriorizar dessa árvore, percebem? Isso como fruto da própria árvore, mas também na vida que nos cerca, não irá aparecer nenhum fruto positivo. Então, muitos de nós conhecemos, aí para pensar na lei de causa e efeito em coisas simples. Pessoas, muitas vezes nós somos assim também. Pessoas que se queixam muito da vida, pessoas que de tudo reclamam da parentela, reclamam da sua chamada sorte, não é isso? Ou seja, eu tenho má sorte, eu nasci sem estrela. Quantas pessoas nós escutamos falar isso? Imaginemos o que essa pessoa atrai para si própria, não é isso? O que ela atrai com esse tipo de fala, o que ela atrai com esse tipo de pensamento? Certamente que vibrações que estão ali naquela mesma onda
emitida. Companhias espirituais que já desencarnaram, mas que estão também lá no plano espiritual desalentadas, que não acreditam em si mesmas, que têm baixa autoestima, que são muitas vezes depressivas, e assim sucessivamente, ou que cultivavam este mesmo hábito, que é o hábito muitas vezes de falar mal de alguém, de só reclamar das pessoas, de só reclamar da vida. Então, ali pela lei de sintonia, nós temos ali uma junção entre essas criaturas. Então, é claro que a vida não vai devolver para ela figos, percebem? A vida vai devolver para elas espinhos. Então, isso é um processo natural, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem uma árvore que dê bom fruto. Então, o que eu estou querendo mostrar com essa passagem que está lá no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, no versículo 43, gente? Nós estamos querendo mostrar que a lei de causa e efeito, ela não se manifesta só exteriormente a nós, nos fatos e nos eventos. Ela começa, ela se inicia dentro dos nossos corações e dentro das nossas mentes. Então, é por isso que a doutrina espírita chama tanto a nossa atenção para a qualidade do nosso pensamento, para a qualidade dos sentimentos que nós gestamos uns em relação aos outros, tá? E aí, quando nós pensamos nas causas das aflições anteriormente, depois, em outras aulas, nós vamos explorar isso um pouco melhor, tá? Mas no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos isso colocado lá. Nós temos 2 tipos de aflições, não é isso? As causas anteriores das aflições ou as causas que são relativas a esta vida. Mas vejam, todas elas tiveram uma causa. Então, se a aflição é a consequência, é porque ela tem uma causa. E essa causa, ela está ancorada onde, gente? Em algum comportamento meu. Então, os espíritos nos colocam com muita clareza que nós temos que avaliar a nossa vida. Então, a gente olha primeiro para a nossa atual encarnação. Como é o meu proceder em relação ao meu semelhante? Como é o meu pensamento? Como é a minha fala? Como dizíamos anteriormente. Se a gente olha para esta encarnação e não conseguimos ainda detectar uma causa para eu vivenciar aquela aflição, porque aí nós temos que ter olhos de ver, tá? Porque os espíritos nos colocam que, na maioria das vezes, as causas das nossas aflições encontram-se nesta vida. Na maioria das vezes. Então, acontece que às vezes a gente não olha direito também para a própria vida. Porque a gente tem muita dificuldade, na verdade, de olhar para si mesmo. É o caso, por exemplo, nós vamos ver ali mais adiante, das enfermidades, né? Nós trouxemos 2 exemplos para mostrar essa questão da lei de causa e efeito, tá? Então, quando nós falamos da saúde, do quesito saúde, não é isso? Nós devemos compreender o seguinte: se eu gesto uma enfermidade no meu campo orgânico, no meu corpo físico, essa enfermidade ela foi gestada primeiro lá no meu pensamento, e aí ela foi esculpida no meu campo perispirítico, porque nós sabemos que o nosso perispírito, nós vimos isso na outra aula também, o nosso perispírito ele tem essa capacidade de registrar. Registrar o quê? Ele é um registro do nosso pensamento, dos nossos comportamentos, das vibrações que nós emitimos. Então, fica registrado lá. Então, quando eu tenho uma doença que se manifesta no meu campo físico, por exemplo, essa doença ela está alicerçada a isso. Agora, pode ser que eu tenha, né, maus pensamentos, uma má conduta, vamos dizer assim, nesta vida, pode ser. Agora, às vezes, nós também conhecemos muitos exemplos de pessoas assim, que têm um proceder excelente nesta vida. Você olha para a pessoa é zen, não é isso? A pessoa é espiritualizada, a pessoa no que diz respeito à saúde, ela não bebe, ela não fuma, ela não come carne, ela tem uma excelente qualidade de vida no campo saúde. E aí quando você vai ver, é uma pessoa simpática, né? É uma pessoa que é, como nós falamos, espiritualizada muitas vezes, né? Ela não é só da boca para fora. Você vai ver, a pessoa tem todo um conjunto de características e de repente a pessoa tem uma enfermidade que nem os médicos conseguem explicar. Já viram isso? Nós conhecemos companheiros dentro da doutrina espírita, mais de um, tá, gente? Que tem, por exemplo, eu conheço uma companheira que tem um problema grave no fígado. O fígado dela, os médicos já disseram para ela, é um fígado de uma pessoa que consome bebidas alcoólicas com frequência, uma pessoa que é viciada em álcool. E ela nunca tomou um gole de álcool nessa encarnação. Mas, como espírita que ela própria fala, não foi nesta, mas certamente foi em outra. Então, ela traz um problema na área do fígado, que certamente é um problema que foi gestado lá atrás. E conhecemos uma outra companheira
que mais recentemente passou por um problema grave, né, assim, ela foi hospitalizada com urgência, teve um problema no pulmão, a ponto de ter que ser removida uma parte do pulmão dela, tá? Então, uma pessoa que também nunca fumou, uma pessoa que tem excelentes hábitos, como nós dizíamos anteriormente, uma pessoa extremamente espiritualizada, extremamente bondosa, e passou, né, pela mesa de cirurgia, passou por uma sucessão de cirurgias, quase desencarnou nessas cirurgias, e ainda está em recuperação em função disso. Então, como que nós poderíamos explicar isso se não fosse dentro dessa perspectiva da lei de causa e efeito? Porque aí, quando a gente observa isso, nós achamos que é tudo muito aleatório. Não é isso? Então Deus escolheu um punhado de pessoas para o sofrimento e um punhado de pessoas para a alegria perpétua. Claro que isso não faz sentido, gente. E quando nós olhamos para a atual encarnação dessas pessoas, nós compreendemos que não é a causa para essas aflições por elas sofridas, não se encontram nesta vida. Então, é claro que isso só pode ser lá atrás. Elas se lembram do que aconteceu, essas pessoas? Obviamente que não, mas guardam, até pelo conhecimento que têm, guardam dentro de si aquele sentimento de que a lei está em funcionamento. Agora, essas pessoas, elas vivenciam esses momentos sem amparo, sem proteção espiritual? Claro que não. O amparo e a proteção espiritual estão ali a todo momento, incutindo fé, incutindo paciência, incutindo esperança em dias melhores, não é isso? E a convicção e a certeza de que tudo passa, tudo passará. Nós vamos estudar nas próximas aulas um dos princípios básicos aí da doutrina, princípios fundamentais, que é o que? A vida futura. Não é isso? Então, nós sabemos que essa encarnação, ela é apenas um flash no rol das encarnações. Então, às vezes, isso para a gente lembrar, porque às vezes o nosso fardo, ele começa a pesar, não é isso? E a gente começa a se sentir cansado. A gente está vivendo um momento em que nós estamos especialmente nos sentindo cansados. E aí, quando eu falo nós, é a humanidade toda, mas em especial aqueles que já se propõem a trabalhar no bem. Podem observar isso. A gente consegue perceber que a psicosfera do nosso planeta, ela está densa, ela está pesada, tá? Então, em toda reunião que a gente entra de trabalho, nós já até comentamos isso aqui em outros momentos. Nós sentimos, nós percebemos isso. E nós sabemos que isso são o quê? São as energias que são emanadas. Energias muitas vezes aflitivas, de desespero, de angústia. Não só dos irmãos desencarnados, mas dos próprios irmãos encarnados, porque boa parcela da humanidade está encarnada, imersa nesses pensamentos, nessa onda mental. E todos os dias nós ligamos a televisão, não é isso? Vamos observar algumas questões que acontecem. Por exemplo, ontem nós fomos deparados ali com a notícia nos últimos dias de uma guerra, novamente na região do Oriente Médio. Então, quando nós somos muito bombardeados com essas notícias, isso gera para nós uma aflição. Nós sabemos que nós vivemos num mundo globalizado, nós sabemos que as regiões interferem umas nas outras, nós estamos recebendo a todo momento notícias de milhares de irmãos que estão desencarnando em função dessa guerra. Isso nos afeta, isso nos afeta. Tá? Então, nós sentimos esse peso. Então, em alguns momentos, a gente fala assim, nossa senhora, mas essa transição planetária tá difícil, tá complicada. Mas, gente, nós devemos compreender que nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento da providência divina. Nenhuma única folha. Então, se Deus consente, gente, é porque lá na frente nós iremos tirar um aprendizado muito grande dessas situações vividas. Às vezes, esse lá na frente é muito lá na frente, tá? Porque nós sabemos que muitos dos irmãos que desencarnam hoje na Terra não darão continuidade à sua vida neste orbe. Darão continuidade em outros, mas darão continuidade. São filhos de Deus, são filhos do mesmo Pai amoroso, terão de passar, como muitos de nós possivelmente, né, terão ou teremos de passar muitas vezes por outros tipos de é quando nós sofremos com paciência, entendimento, buscando a aceitação, mas não é aceitação, eu vou sentar aqui e vamos ver, né? Vamos esperar aí essa transição planetária passar. E eu vou sentar aqui e ver a televisão, ver o noticiário todo dia. Não é isso. É o bem ativo.
Não é verdade? Então, o que é um bem ativo numa situação de guerra, Maria do Rosário? Nós não podemos fazer nada objetivamente em relação à guerra, fato, não podemos. Mas nós podemos orar, gente. Nós podemos fazer as nossas orações. Nós sabemos que a oração, ela tem um efeito muito grande. Ela surte um efeito impressionante sobre as criaturas às quais ela se dirige. Quem quiser ler mais sobre isso, sobre oração na doutrina espírita, nós temos um punhado de coisas, né? Mas eu gosto sempre de lembrar de uma parte lá do livro Memórias de um Suicida, porque nós sabemos que os nossos irmãos que retornam ao plano espiritual por meio do autoextermínio, a situação deles é muito delicada. E no livro Memórias de um Suicida, nos é colocado que os poucos momentos em que eles sentem algum refrigério para suas almas são exatamente os momentos em que eles veem, né? De uma forma plástica, né, o que seria equiparado aí para nós como se fosse uma espécie de telão lá no plano espiritual, vamos colocar assim, quando eles veem as pessoas orando, mas orando verdadeiramente, quando a oração é feita com fé, fervor e sinceridade, quando nos dizem, como nos dizem os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, ou seja, com o coração. Quando essa prece com o coração ela é emitida, não há barreiras para ela. E aí eles sentem um pouco de alívio para os seus corações tão cansados. Então, numa situação de guerra, em quaisquer outras situações, nós podemos aliviar a situação desses nossos irmãos muito por meio dessa questão da prece. Assim como nós buscamos o nosso próprio fortalecimento. Se nós estamos sentindo essa psicosfera pesada, não é isso? Se nós estamos ali com dificuldade, vamos nos lembrar do bem sofrer, que é esse bem ativo, é esse bem que procura auxiliar com uma gota de paz, com uma prece, com um pensamento positivo, com uma frase positiva, né? Porque às vezes isso também é perverso. Nós temos que ter muito cuidado com a lei de causa e efeito. O que é perverso na lei de causa e efeito? Ou pode ser, não é a lei, é a leitura que nós fazemos da lei, não é isso? Às vezes a gente anda na rua, vê uma pessoa mendigando, uma pessoa dormindo debaixo de uma ponte, e aí nós falamos, olhamos e pensamos assim, ah lá, lei de retorno, lei de causa e efeito. Mas esse não deve ser o nosso olhar, porque esse é um olhar punitivo. O nosso olhar tem que ser o olhar daquele que se compadece por esse nosso irmão. E aí a pergunta que nós temos que fazer é, eu posso fazer algo para minimizar o sofrimento daquele irmão? Às vezes um algo naquele momento é só a prece, às vezes é um sorriso, às vezes é um mantimento, um alimento que eu vou dar. Tá bom? Às vezes, se eu tenho condições, se eu tenho poder, eu posso até procurar uma outra forma mais efetiva de ajudar aquela pessoa a sair da rua. Raros de nós temos essa condição, não é isso? Mas de um pouquinho que eu já consiga fazer, eu já estou minimizando aquele sofrimento. Percebe? Então, a nossa função, o nosso papel é esse, porque isso também é da lei de retorno, gente. Isso também é da lei de ação e reação. Quando nós agimos no bem, em prol dos nossos semelhantes, o universo vai nos retornar aquilo. O universo vai nos retornar aqui, tá? Como assim o universo? Às vezes aquele indivíduo pelo qual que você ajudou naquele momento, ou pelo qual você fez uma prece, ele não tem a mínima condição de te ajudar naquele momento, tá? Mas você não sabe, amanhã ou depois ele vai desencarnar, ele vai chegar no plano espiritual. Muitas vezes, tendo passado por uma expiação difícil, ele pode chegar numa condição muito melhor no plano espiritual, e às vezes amanhã, quem sabe, ele não pode vir te ajudar numa situação concreta. Agora, se não for aquele irmão, a pleiade de espíritos está observando o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fazemos, não é assim? Então, quando nós estivermos no aperto na nossa vida, o que é o aperto, né? Quando nós vivenciarmos uma enfermidade, quando nós tivermos uma situação calamitosa, vivendo uma situação calamitosa, às vezes uma situação de um acidente, às vezes um desencarne de um parente, às vezes um conflito familiar, um conflito afetivo, não é isso? Um processo obsessivo, quem sabe, podem ser inúmeros os problemas, nós sabemos disso, a natureza deles é infinita. Então, quando nós estivermos vivendo uma situação dessas, os espíritos, eles nos retornam, o universo, ele nos retorna nesse sentido, tá? Então, quer dizer, não é que nós estaremos livres, não é isso. Estaremos livres daqueles pedaços que nós temos que passar, não é isso. Mas nós vamos passar de forma diferente, nós vamos sentir o amparo da espiritualidade, o tempo inteiro nos dizendo para que nós tenhamos força, para que nós tenhamos mais fé, para que nós caminhemos, mesmo em meio ao sofrimento, para que nós não abandonemos o trabalho, mesmo quando tudo estiver difícil. Então, a lei de retorno, ela não é uma lei dura, uma lei implacável,
tá? Ela está dentro da lei de misericórdia. Vamos nos lembrar do que está lá no Livro dos Espíritos, gente, tá? A lei é de justiça, amor e caridade. A esse respeito, a gente queria ler brevemente aqui a questão de número 873, quando Kardec pergunta: o sentimento de justiça é natural ou é resultado de ideias adquiridas? É tão natural que vos revoltais com o pensamento de uma injustiça. Então, se todos nós nos revoltamos com uma injustiça, por que seria assim diferente diante das leis de Deus? Então, está tudo submetido a uma justiça, mas ela é uma justiça misericordiosa. E aí os espíritos continuam respondendo: o progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Por isso encontrareis muitas vezes nos homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que naqueles que têm muito conhecimento. Então, justiça é um sentimento que nós trazemos no nosso coração e que nós vamos desenvolvendo pelo senso da moralidade. Então, em relação a nós próprios, nós devemos compreender que a justiça de Deus, a justiça divina, ela vai sim atuar, mas dentro dessa perspectiva que nós falamos, ela não é só uma lei de justiça, tanto que o nome da lei é esse. Ela é uma lei de justiça, amor e caridade, porque o amor cobre uma multidão de pecados, tá? Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo que nos mostra bem isso. E dentro dessa ideia do sentimento intuitivo, né? Na questão 960, Kardec pergunta: de onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? Isso está lá na última parte do Livro dos Espíritos. Então, Kardec ele vai trabalhar essa ideia. Em todas as épocas da humanidade, em todas as culturas, em todos os povos, a gente observa essa ideia de que haveria uma suposta pena ou uma suposta recompensa, de acordo com os nossos atos. Da onde vem isso? E os Espíritos respondem: é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque sabei o bem, não é debalde, ou seja, não é à toa, não é aleatoriamente, que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis, se nisso pensasseis bem, e com frequência. Então, quer dizer, existe sim esse retorno, agora existe o retorno do bem também, como nós falamos anteriormente. Por quê? Porque Deus ele é efetivamente soberanamente justo e bom, como já mencionamos, ele vê a tudo e a todos. Não existe o acaso, todos nós estamos conectados, não é isso? Todos os eventos estão intimamente colocados uns em relação aos outros. E as próprias leis divinas são a ação pedagógica de Deus para conosco. Elas nada mais são, gente, do que um alerta para nós. Então, se nós temos essas leis intrínsecas na nossa consciência, nós temos uma noção do que é o correto a se fazer, não é isso? Essas leis, elas são pedagógicas nesse sentido, no sentido da palavra pedagogo. O que é o pedagogo? Ao pé da letra. É aquele que conduz a criança. E nós somos ainda crianças espirituais. Não é isso? Nós somos crianças espirituais. Então, quer dizer, muitas vezes a lei ela vai ter de atuar também de determinadas formas a chamar a nossa atenção para o nosso proceder, tá? Às vezes é complexo esse raciocínio, como nós dizíamos anteriormente, mas nós vamos ver aqui por dois exemplos que nós trouxemos que ele é fato, que funciona dessa forma, tá? Mas antes, na questão 964, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Nós temos de prestar contas de tudo. Agora, olha o que os Espíritos falam. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Então, é todas mesmo, gente. É um pensamento, é um sentimento mesquinho, tá? É algo que você começou a pensar e não terminou de pensar, tá tudo registrado. Se as violais as leis, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. Qual é o limite? Do corpo, não é isso? Olha lá. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Então, o indivíduo está ali, abusando do seu aparelho gástrico. É exatamente o exemplo que nós vamos ver da obra do André Luiz. Tá? Ele está ali abusando das suas forças genésicas. Deus vai aparecer para ele, vai falar com ele, vai impedi-lo
de continuar abusando das suas faculdades? Não, nós vimos que tem a lei de livre-arbítrio. Agora, tem um limite. Tem um limite para a própria natureza do corpo, o limite orgânico. Então, se você vai o tempo todo extraindo do seu corpo ali todas aquelas energias, não é isso? De certa forma, punindo o seu corpo, porque é isso que a gente faz muitas vezes, né? Não só com esses atos exteriores, mas muitas vezes com os nossos pensamentos de cólera, com o nosso excesso de ansiedade, etc. O que vai acontecer? Em algum momento o corpo ele vai dar uma resposta para nós, tá? Porque tem um limite, é o limite da natureza. É assim em tudo, olha lá, os espíritos falam, assim em tudo, tá? O homem fica abusando da natureza, não é isso? Desrespeito, poluição, desmatamento, não é isso? O que acontece? Camada de ozônio, ela vai sendo ali, vai dando aquele buraco na camada de ozônio. Está sendo destruída a proteção do planeta, o ozônio é a proteção. O que vai acontecer? Nós temos aí, por exemplo, essas oscilações de temperatura, que nós temos vivenciado de forma mais particular nos últimos dias. Não é isso? Por que isso acontece? Um efeito lógico, gente, isso é lógico. A pessoa não precisa ser espírita, a pessoa não precisa ser religiosa para entender isso, não. Olha o que o homem está fazendo com a natureza, a consequência é lógica, tem um limite, olha. Né? Em algum momento aquela natureza ela vai te ressarcir em relação àquilo. Então isso é da vida, a lei de causa e efeito ela é da vida, ela é muito natural nesse ponto, né? E o Kardec comenta, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de quem? De nós mesmos. Que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Mas aqui é que entra a grande questão. Nós somos os causadores da nossa felicidade também. Tá? Então não vamos nos apegar só, meu Deus, eu sou causadora da minha própria infelicidade, coitadinho de mim. Como eu fui ignorante lá atrás, quanto sofrimento causei a mim mesma. Ok, viva esse momento, faça esta reflexão, mas olhe para a frente. Não é isso? Nós podemos ser felizes daqui em diante. Basta que para isso a gente procure equacionar, ou seja, o equilíbrio. Então, se antes nós desrespeitamos a natureza, vamos tentar ter uma forma mais equilibrada com ela agora. Se antes desrespeitamos o nosso corpo, vamos ter uma posição mais proativa em relação a esse corpo, não é isso? E assim sucessivamente. Então, a lei, ela é lei de quê? De responsabilidade. Ela é a lei que nos convida o tempo inteiro à nossa autoconsciência. A nossa autoconsciência, que é isso que nós falamos anteriormente. As oportunidades de reajustamento, elas são concedidas de acordo com as nossas necessidades, os encontros reencarnatórios, né? Aquela coisa do quando a gente parcela no cartão de crédito, né? Que a gente fala assim, 10 vezes sem juros. Na providência divina, gente, é 100 vezes sem juros o parcelamento que nós fazemos. Então, a cada encarnação, a gente vai trabalhar um ponto. Em cada encarnação, nós vamos resolver com um desafeto. Imaginemos quantos nós já criamos lá atrás. Não é isso? Porque nós sabemos, nós somos invigilantes, nós somos imprudentes, a maioria de nós é, porque se nós não fôssemos, a gente não estava encarnado aqui não, tá? A gente já estava lá, Alcione, ó, em outros mundos, em outros planetas, mas não, nós estamos na Terra, mundo de provas e expiações, não é isso? Querendo passar para mundo de regeneração e tá difícil. Não é isso? Então, nós somos essas pessoas. Nós sabemos que nós já fomos muito invigilantes. Agora, tem como a gente consertar isso? Daqui para trás não tem, não é isso? Mas daqui para frente tem. Então, nós devemos nos apegar a essas duas palavras, trabalho e consciência. Porque a lei, ela nos convida o tempo inteiro para que nós sejamos mais conscientes de tudo que acontece na nossa vida. E como é que nós vamos nos burilando? É pela lei do trabalho, invariavelmente, tá? Então, essa lei de ação e reação, a gente queria comentar 2 exemplos aqui. Um deles, não é isso? Aí, ambos em relação à questão da saúde do corpo físico, tá? O primeiro deles é o que aparece no livro Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz. Todos nós, certamente, nos lembramos das primeiras páginas do livro do André Luiz, não é isso? O André Luiz sendo resgatado nas regiões umbralinas ali por Clarencio, né? E quando Clarencio fala com ele, é muito lindo, né? Coragem, meu filho, Deus não te desampara. E aí ele finalmente, depois de 8 anos naquelas regiões, ele é resgatado. Porém, quando ele é resgatado, ele está lá no hospital, ele escuta o Henrique de Luna, que é um médico, comentando com Lísias, com Calderaro, com outros ali na obra, comentando
né, que pena que o nosso irmão retornou ao plano espiritual pelas vias do suicídio. E aí o André Luiz fala, um momento, senhores, né, ele se lembra de que lá nas regiões umbralinas, ele já escutava aquilo, suicida, suicida, onde vai suicida? E ele pensava assim, eu posso ter sido tudo menos suicida. Lutei numa mesa de cirurgia contra a doença com que fui acometido. E aí ele coloca isso para o Henrique de Luna, né? E aí vem a resposta do Henrique de Luna que nós colocamos aí no slide. Todo o aparelho gástrico foi destruído com excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. A sífilis consumiu energias essenciais, como vê, o suicídio é incontestável. E mais à frente o Henrique de Luna, nós não colocamos aqui, mas o Henrique de Luna vai dizer para ele, olha meu irmão, se você tivesse passado por tudo isso, mas tivesse sido uma pessoa de pensamento ativo, não é isso? Que trabalhasse no bem, poderia haver atenuantes para a sua saúde física. Mas você se bombardeava e bombardeava aos outros o tempo inteiro com raios de cólera. Então, esses raios de cólera potencializaram essa enfermidade. Então, é o combo, não é isso, gente? E aí o André Luiz reflete, pensei nos problemas da vida, refletindo nas oportunidades perdidas. Enquanto encarnado, consegui usar várias máscaras, conforme as situações. Aliás, não poderia supor, em outros tempos, que me pediriam contas de acontecimentos simples, que costumava considerar como fatos sem maior importância. Esse é o nosso problema. A gente considera muita coisa na nossa vida fatos sem menor importância. Então, eu fui sem ética com um companheiro, mas foi uma coisa tão pequena, né? Foi uma coisinha pequena, fui sem ética, mas não foi lá aquela coisa, né? Não foi assim um roubo, né? Como uma pessoa que está ocupando um cargo político, por exemplo, a gente adora estabelecer essas comparações, né? Foi uma coisa muito pequena e a gente acha que aquilo vai passar despercebido pela lei. E não vai passar, porque tudo está registrado. É isso que nós falamos. Então, isso nós estamos falando não é para jogar medo em cima de nós, de nenhum de nós, mas é para que a gente fique mais vigilante, realmente. Não adianta reforma íntima, gente, da boca para fora. Não adianta uma reforma íntima que eu passo 7 dias da semana no centro espírita, se eu chego dentro da minha casa, tá? E não consigo resolver as mínimas questões com um parente difícil. Não vai resolver. Tá? Pode ser até que atenue, pode ser que o trabalho nos auxilie, mas resolver mesmo a questão não vai. O que vai resolver é a gente começar a controlar aquele pensamento que eu tenho em relação àquele parente, aquela fala que eu tenho em relação àquele parente, silenciando nas contendas. É isso que vai resolver efetivamente as nossas questões. E o segundo exemplo que a gente queria trazer lá do livro do André Luiz está no livro No Mundo Maior, que vou contar bem rapidinho por uma questão de tempo aqui, não é isso? Mas o capítulo se chama Medida Salvadora. Quando o André Luiz e a equipe, também coordenada ali por Calderaro, não é isso? Eles vão observar o caso de um rapaz que se chamava Antídio. E Antídio era uma pessoa que com muita frequência recorria às bebidas alcoólicas, ia para bares, ia para festas noturnas, não é isso? E ele, cada vez que a espiritualidade ia lá e ajudava, ele voltava ainda mais depressa àquela situação. E aí, nesse capítulo, o Calderaro, o André Luiz, toda a equipe, né, um capítulo muito interessante, vale a pena a leitura, tá? Eles vão encontrá-lo lá num lugar que parece ser algo parecido com uma danceteria, uma boate, alguma coisa do tipo. E eles observam, né, que ele estava ali com 4 companhias espirituais que o acompanhavam, observam que a sua organização física e perispirítica estava muito debilitada, não é isso? E aí o Calderaro fala para o André Luiz, fala, olha, nós já tentamos ajudar o nosso irmão algumas vezes, mas todas as vezes que nós o auxiliamos, ele retorna de forma mais depressa ainda ao mundo das viciações exteriores. Então, agora o nosso remédio vai ser o contrário. Nós vamos aplicar alguns passes no nosso irmão que funcionam tipo passes reversos. Não existe essa terminologia, estou falando só para vocês entenderem o que acontece lá na obra. Nós sabemos que o passe tem uma sequência, né, um direcionamento ali das energias. E aí o Calderaro ele dá um passe de modo a congestionar os centros vitais daquele irmão. Quando os centros vitais se congestionam de energias, ele entra em colapso. E aí, quando ele entra em colapso, eles têm que chamar lá o SAMU, né, a ambulância, porque ele começa a passar muito mal, ele quase desencarna, o André Luiz fala. E por que a espiritualidade faz isso, né? Porque já haviam tentado auxiliá-lo pelo lado do bem, não é isso? Ressarcindo, dando a ele novas energias. E aí o Calderaro fala, mas isso não adiantou, então agora ele vai arrumar aqui um problema físico,
que ele vai ficar pelo menos 3 meses de cama na casa dele. E aí, nesses 3 meses, ele vai poder refletir um pouco melhor sobre a situação dele, porque por caminho onde ele estava indo, ele iria desencarnar, e ao desencarnar, ele ia deixar a mulher e os 2 filhos numa situação muito complicada. Então, quem sabe agora, vivenciando a doença, tanto que a frase final do capítulo é interessante, que o Calderaro fala assim, né? Da mesma forma como, mais ou menos assim, tá, gente? Da mesma forma como a providência divina nos traz a brisa confortante, ela também nos traz a tempestade que auxilia, ou seja, a tempestade que muda os ares. E na vida da gente, muitas vezes é assim, é a tempestade que vai nos auxiliar, né? Então, aqui, só para que a gente possa finalizar o nosso estudo, vamos nos lembrar, então, e vamos nos questionar como nós temos nos posicionado diante dos princípios divinos. Qual tem sido a nossa colheita, ou o nosso objetivo de colheita? Não é isso? Temos reagido com insensibilidade, com rebeldia? Ou temos buscado a resignação e a obediência? Lembrando que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. A obediência é o consentimento da razão. Então, a nossa razão nos diz, temos de ser obedientes às leis de Deus. E a resignação? Consentimento do coração. Então, é quando o nosso coração consente que o que acontece é o melhor para nós. E esse último exemplo aqui, que está no livro A Vida Escreve, pelo Espírito Hilário Silva, é o capítulo intitulado Merecimento. É um capítulo muito lindo. Nós temos um irmão que trabalhava numa fábrica, era um irmão querido de todos, não é isso? Até que um dia, num acidente lá na fábrica, ele perde um dedo. Ele era espírita e aí numa reunião, fica muito triste com aquilo, numa reunião mediúnica, o mentor faz essa colocação para ele, né? Diz para ele que ele deveria agradecer a Deus, porque como ele havia reencarnado com novos processos, né, com novas intenções dentro do seu caráter evolutivo, por assim dizer, dentro da sua rota evolutiva, ele era uma pessoa que trabalhava no bem, que era gentil com todos, era querido por todos, né? A providência divina havia determinado que ele não mais perderia um braço, mas perderia somente um dedo. E aí, quando a espiritualidade mostra, né, em outras encarnações, ele havia sido um feitor de escravos. E aí, dentro daquela função, como feitor de escravos, ele havia, né, por muito pouco, por bagatelas, ele havia feito alguns irmãos perderem efetivamente os seus braços dentro daquele trabalho ali com a cana-de-açúcar, com as moendas, etc. Então, ele havia chegado aqui com esse planejamento, perder o braço, mas a sua atuação no bem, a sua reforma íntima havia sido tão grandiosa que ele havia perdido somente um dedo. Então, isso para a gente lembrar que a providência divina, ela é misericórdia acima de tudo, que nada está perdido para nós, e que as nossas colheitas, elas podem ser felizes e podem ser, quando não são tão felizes, podem ser atenuadas de acordo com o nosso esforço, com o nosso trabalho no bem. Então, que Jesus possa nos intuir, nos amparar. Vamos abrir aí um tempinho para as perguntas.